palavra ressoa para você? Você já foi invejoso, invejosa de algo ou alguém? Ou você foi invejado por algo ou alguém? Como é que vem essa palavra? Como é que ela chega? Bem-vindos ao nosso projeto Humanos Despertos aqui no nosso canal. Todos os nossos encontros dessa vez têm trazido algumas palavras que têm a ver sim com a animação divertidamente, mas tem um objetivo real de convidar vocês a pensarem junto com a gente de um lado de humanidade, reconhecendo os nossos quereres e quem nós somos e trazendo para cá em pauta a nossa preocupação em relação à desinformação. O que é desinformação, Cá? Significa que muitas vezes nós acreditamos em algumas coisas e não vamos lá estudar, lá a fundo sobre o que é. E animações, filmes, livros, séries. E até aqui, nesses nossos canais, é muito importante nós filtrarmos o que a gente recebe e darmos espaço para elaborar. Então, hoje, a pergunta que eu tenho para vocês que estão aí e o convite que eu tenho para vocês participarem junto comigo é: você é invejoso? Você já sofreu e foi vítima de alguém que foi invejoso? Pois vamos falar sobre isso. Para começar, eu vou contextualizar esse tema antes de convidar a minha convidada especial para estar aqui comigo e para abrir o jogo e a gente falar de maneira bem aberta e bem humana. O que é a inveja? Como é que ela é definida? O que ela traz? Vamos lá. Inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Ela pode ser definida como uma intensificação do ódio. Então, a inveja, ela vem quando, de alguma forma, o ódio é intensificado. O ódio por quê? Por algo ou alguém. Então, por um objeto que a gente fala, objeto do desejo de alguém. Nesse ponto, o desejo de possuir o que o outro tem e é considerada, na maioria das vezes, como negativo, porque traz o nós nos sentirmos mal em relação a nós mesmos, comportamentos, às vezes prejudiciais, às vezes até impulsivos, e a vontade de ter o que o outro tem a qualquer custo. É muito interessante porque se a gente assistir algumas novelas, até essas Big Brothers da vida, é muito comum nós vermos isso na prática. A pessoa, de alguma forma, desejando o que o outro tem e não medindo esforços para ter realmente. E isso vai ter, claro, olhar e um convite que eu faço para vocês e para mim, para que a gente olhe para nós mesmos. Então, existem alguns sinais clínicos para a gente perceber se nós estamos num momento de padrão de inveja. Então, prestem bastante atenção em vocês. É muito mais fácil eu pensar no outro. A gente vai falar de inveja preta e inveja branca hoje, mas é muito mais comum eu observar no outro. O outro é invejoso, esquece de mim. Então, vamos prestar atenção nos sinais que podem demonstrar que você está cultivando na sua vida e na sua rotina a emoção ou sentimento, dependendo da literatura, de inveja. Vamos lá. Ser competitivo, ter e querer estar à frente do outro. A competição excessiva e você querer estar superior ao outro é um dos sinais de inveja. O segundo, não fazer ou ter dificuldade de fazer elogios a alguém ou algo. Segundo. Terceiro, sentir prazer ao criticar. Não é feedback, não, é crítica ao que o outro está fazendo. Então, a crítica e às vezes até a forma com que a gente fala pode estar com um fundo de inveja. Eu mesmo já recebi algumas assim. Quarto, subestimar as conquistas dos outros e exaltar a sua. Então, é aquela coisa, poxa, acabei de comprar um carro, mas o meu é melhor. Pô, comprei um tênis, o meu é melhor. Então, a gente pode fazer isso até numa roda de amigos, sem nem perceber. Quinto, não demonstrar felicidade com o sucesso alheio. Então, nesse contexto, nós temos a vítima da inveja, nós temos o algoz, mas nós vamos, como seres humanos, transitar entre esses dois polos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que todos nós, em diversos graus ao longo da nossa vida, vamos vivenciar a emoção inveja. E o grande ponto é para onde nós vamos canalizar essa energia que vem.
Quais são as nossas ações de transformação em relação a isso e quais são as nossas ações de proteção também em relação a isso. Porque a nível energético, quando a gente é invejado, pode ser que sim, tenha uma queda energética, imunológica e assim por diante. Pode ser que isso leve alguém a praticar contra você algum trabalho espiritual. E isso pode ou não pegar e desestruturar você. Existem mecanismos no dia a dia que vão fazer com que nós estejamos blindados a tudo. Mas tudo começa, 70 mil pensamentos. Nós temos 70 mil por dia num padrão de normalidade fisiológica. Podemos ter mais. Então, quanto mais os meus pensamentos estiverem focados na vigília, na oração, na meditação, nos bons costumes, menos o outro vai ter impacto sobre mim. Menos a energia do outro, mesmo que seja perversa e negativa, vai ter ação no meu campo. Então, esse é o convite real que nós fazemos para vocês hoje, para que a gente possa refletir sobre esse tema tão importante. E sim, é uma dor psicológica que você tem como fundo ao se comparar com o outro. Ah, Cá, então você está me falando que todas as pessoas que se comparam com os outros são invejosas? Sim. Olha que louco! Então eu sou invejosa, ótimo! É bom a gente ter essa quebra de paradigma, porque se comparar o outro significa que você tá pondo o outro num lugar e que de alguma forma você quer ser ou quer estar onde o outro tá. Às vezes você não quer pagar o preço do outro, tá? Mas você quer estar. Então esconde dentro de uma pessoa invejosa a baixa autoestima, baixo autorrespeito, baixa autoconfiança que põe essa pessoa num padrão de vulnerabilidade. E quando ela tá vulnerável, ela começa a se comparar com o outro, ela vai pro eu quero. Quando é uma inveja preta, que a gente fala, uma inveja patológica e destrutiva, essa baixa autoestima faz com que a pessoa viva em ilusões, invente e vista histórias que ela mesma cria, traz uma intenção maldosa e a fofoca. Esses são 4 pontos fundamentais que vão trazer a inveja patológica. Em contrapartida, temos a famosa inveja branca. Até um tempo atrás, até antes de estudar e me preparar para essa nossa live, eu achava que inveja era ruim, negativo. Eu sempre aprendi, sempre estudei e sempre ouvi falar nessa parte. Mas quando a Disney colocou a inveja como uma das emoções lá que veio, na verdade uma fusão de emoções que para alguns autores é mais considerado um sentimento do que uma emoção, mas até aí tudo bem, nós vemos um lado positivo da inveja. Pois é. Não é de todo ruim. Nós vimos que o fundo é eu me comparar com o outro. Eu me comparo com o outro, eu tenho inveja do outro. Mas quando eu penso nessa famosa inveja branca, na inveja positiva, eu vou olhar para o outro, eu vou me comparar com o outro, mas eu vou me movimentar para sair da minha zona de conforto. Então, o outro que eu invejo vai servir de inspiração para mim e eu vou aos poucos transformar isso em movimento e admiração. Então, a inveja que eu sinto pelo outro pode me fazer despertar a capacidade para alcançar e conquistar o que eu quero. Olha que legal! Então, quer dizer que ela pode gerar em mim a admiração e até o gozo com a felicidade do outro. Então, esse é o lado positivo de tudo que nós vamos viver nesse sentido. Aqui a gente não vai falar tanto de vítima de inveja, não. Nós vamos falar de nós mesmos. Então, admitir, autoconhecer e transformar em admiração são vários passos. E se você é vítima de alguém com inveja, que está fofocando contra você, que está prejudicando você mesmo, preste atenção com as meditações, afirmação positiva, visualização, oração, vigília, prece o tempo todo. Porque essa pessoa, esse lugar, não vai mudar. Quem muda somos nós. E muitas vezes nós damos uma super e hiper força para aquelas pessoas que de alguma forma estão nos prejudicando e que na visão espiritual acabam sendo nossos mestres tortos que nos convidam a aprender. É duro? É. É dolorido? É. Principalmente porque um dos caráteres da inveja negativa é a pessoa fingir que é sua amiga ou seu amigo. E aí quando você vê, tá puxando o tapete atrás de você. E ok, é da natureza humana. Quem disse que nós somos de todo bons? Nós somos ruins também. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu me blindo e mais o outro perde poder sobre mim.
Então, hoje, o nosso convite é falar sobre a inveja, como a gente lida com ela. E eu vou convidar a minha convidada para lá de especial que vem aqui hoje, Prem Mangla, vai vir e vai chegar aqui. Prem, vamos ver, Prem, aceite meu convite e vem para cá para a gente conversar sobre esse tema para lá de especial. Vamos ver, a Prem veio, Tá me virou. vendo? Tá me vendo? Tá Tá, tudo vira, preto. isso, vira a sua câmera. Tá tudo preto aqui. Tudo preto. Deixa eu ver se você entrou certo. Espera aí. Se eu entrei, se você me vê, você tá vendo? Aí, vamos ver. Vamos ver que aqui às vezes entra errado. Deixa eu ver. Vira, Prem, sua câmera tá virada. Tá virada? Então, pera aí que tá tudo preto mesmo. Pera aí que eu vou... Senão eu vou fazer uma medida correndo aqui. Não tem problema. Vira sua câmera. Vou tentar ver se eu acho aquele lugar que eu achei. Eu não consigo. Vamos lá. Prem já vai mudar. A gente tá vendo aí o fundo dela, não tem problema. Pelo menos agora a gente tá vendo. Então é só aquele botãozinho lá bem pequenininho que faz o giro da câmera. Eu pelo telefone eu vi, mas aqui eu não vejo. Eu vou sair e entrar rápido pelo telefone que está ativado. Tá bom. Então, Prem saiu e fica a pergunta para vocês que estão nos assistindo, se você já vivenciou ou sentiu a inveja de algo ou alguém, qualquer coisa. Comigo foi muito interessante. Ao longo da minha vida, eu já senti algumas vezes, e aconteceu uma vez que eu estava trabalhando muito tempo num lugar, que eu adorava, inclusive. E aí, nesse lugar, entrou uma outra veterinária. Então, eu era veterinária do lugar e trabalhava lá, adorava lá há muito tempo. E entrou uma segunda veterinária. Quando entrou uma segunda veterinária, eu achei ok, a gente trabalhava junto. Mas aí eu comecei a ver que essa pessoa estava fazendo o que eu fazia. Então, ela estava fazendo o meu trabalho. E aí, quando eu vi que ela estava fazendo o meu trabalho, eu fiquei observando, eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu vi que ela tinha um aparelho da parte de acupuntura, que eu trabalho, que eu não tinha. E naquele momento eu falei, putz, ela tem um aparelho, eu não tenho, que droga. Poxa, por isso. No fim, ela acabou ficando lá no meu lugar, então eu fui desconectada da empresa e ela ficou. Mas eu transformei esse sentir de inveja dela ter o aparelho ou não em comprar o meu próprio aparelho e hoje atender com ele. Se eu não tivesse visualizado ela, se eu não tivesse sentido o que eu senti em relação ao que ela estava vivenciando, o que ela estava fazendo, até o que eu realmente não tinha, minha carência, eu não teria comprado e investido no meu aparelho. Então eu agradeço bastante a ela, porque se não fosse ela, eu não teria me tecnologizado, não teria trazido para mim esse aparelho tão especial que eu gosto muito. Vamos ver se a Prem agora volta. Prem, bem-vinda. Já chamei você. Aceite o nosso convite. Aqui, Tuti falou que sim. Vamos ver. Vamos Tá ver. me vendo? Não estou. Então, peraí. Agora tá. Fui correndo pro celular. A gente tem que estar com tudo ativado. Tô distante, eu tô pertinho. Mais sua cortina, Prem. Ah? Tá? Melhorou? Você vai ter que abaixar ela um pouquinho, para não ficar tanto a cortina e mais a sua carinha. Então, peraí. Quem sabe Peraí. estão fazendo ao vivo, é isso aí. Prem Mangla chegando. E vamos. Já vai entrar. Peraí que eu já tô. Agora tá me vendo. Melhorou? Making, ó. Melhorou? Ó, Agora tá me vendo. Então, pronto. Tô sentada agora. Vamos lá. se apresente para o pessoal. Quem é você? Eu sou Mangala, terapeuta floral. Agora começando uma fase nova no Instituto, trabalhando os florais e as relações, né?
é um trabalho que a gente faz focado nas relações para colaborar com as pessoas, para entender essa dinâmica das relações de todo tipo, né? Então, a gente vai acompanhando mês a mês e ajudando e colaborando com os florais. Muito bom. Bom, Prem, vamos. Nosso tema de hoje é um tema meio polêmico e que a gente resolveu falar. Então, a pergunta que eu faço para você, Prem Bangla, você já teve inveja de algo ou alguém? Conta para nós. Olha, em alguns momentos que a vida estava muito difícil, eu olhava e dizia, eu podia ter a vida mais suave que nem a daquela pessoa. Isso eu confesso que eu já fiz, né? Já senti, já pensei. Nesse caso, sim. Por que a coisa é difícil para mim? Porque é aquele momento que a gente fica. Por que eu passo por isso e aquela pessoa, né, vai vivendo de uma forma mais suave? Cada um tem uma história, cada um depois, com o tempo, eu entendi. Cada um tem uma história. Uhum. Não, e é uma coisa que a gente vai vivendo, mas que é um pouquinho censurado também, não é, Prem? Porque quando você faz, eu não sei quando foi, se você já tinha um conhecimento que você tem, você não teve aquele ímpeto de reprimir a inveja? Falar, não, não quero sentir isso. Como que foi? Pois é, antigamente tinha essa expressão inveja branca. Eu não quero o mal do outro, mas eu talvez quisesse aquilo para mim. Isso num outro tempo, né? Hoje em dia, o aprendizado é outro. Hoje em dia, não penso que seja inveja branca ou preta. Inveja é inveja, né? É alguém que quer aquilo que o outro tem. Simples assim, né? Então, esse é o meu pensamento. Eu tenho algumas posições assim, porque assim como eu já tive, eu também já sofri essa consequência. Então, alguns aprendizados eu fui tirando, né? Então, assim, se eu puder continuar, eu vou falando, mas aí você vai para a gente fazer a dinâmica. Perguntar. Ô, Prem, e agora você falou do outro ponto. Aqui no começo da nossa partilha, eu falei da inveja branca no sentido do lado positivo dela, já que ela faz parte do nosso ground emocional e Uhum. sentimental. Mas Mas se a gente é parar para inveja. Se a gente parar para pensar de você na sua vida, como é que foi essa questão de ser vítima de um invejoso, invejosa? Como que foi para você viver? Você percebeu logo de cara, não percebeu? Conta para nós. É assim, eu penso que a inveja tem vários lados, né? Então, por exemplo, quando alguém chega num lugar e se sobressai, porque está num dia pleno, porque está bem vestido, sempre vai ter alguém que está com a estima lá no pé, lá embaixo, e vai ficar com raiva porque aquela pessoa sobressaiu. E cada pessoa tem um jeito de ser, tem um carisma, tem uma qualidade, e que tem gente que chega nos lugares e aparece mais, tem gente que chega nos lugares e chega normal. Cada pessoa tem uma maneira de se apresentar. E como tudo que as pessoas fazem é no coletivo, essa questão da inveja, principalmente pelo coletivo, é muitas vezes eu sou Capricórnio. As coisas para o capricorniano demoram, exigem um esforço fenomenal. E quando eu conseguia, finalmente, um exemplo que você me pediu, finalmente eu conto para alguém, ou alguém me fala, você conseguiu aquilo, você viajou, você isso, aquilo desperta um gatilho em alguém, né, nessa outra pessoa, como se eu não fosse merecedora daquilo, porque essa é a grande questão. Por que ela mereceu e eu não mereci? Né? Nós somos todos seres humanos. Então, e uma das experiências com isso, esses gatilhos, foi o tempo que eu morei na Índia,
que eu vi a reação dos egos das pessoas, porque a inveja vem desse lado, né? A pessoa vem toda no racional e tem a comparação que você disse também. Por que que ela tem e eu não tenho? Por que que ela chegou lá e eu não cheguei, né? E como que faz para conseguir isso? Vai estudar, vai ralar. Se você quer ser, se você tem uma coisa, é você sentir admiração por alguém e aquilo se tornar o seu estímulo para você evoluir. Isso é legal. Mas normalmente, como a gente está falando da inveja, né? E as novelas mostram, o outro quer sempre botar o pé na sua frente, que aí você cai e o outro se sente bem. Isso foi uma coisa que eu vivenciei algumas vezes. É muito chato isso, é frustrante, porque muitas coisas vieram de uma batalha sem precedente. As pessoas conseguem, as pessoas às vezes batalham muito para conseguir, seja uma portinha de loja, seja um curso que ela queria fazer, seja uma profissão que ela almejou, e o outro vem lá e banaliza aquilo, e simplifica aquilo para tirar o valor seu e ela se sobressair. Muitas pessoas cruzaram o meu caminho que eu percebo isso, né? Mas isso é um problema delas. O que eu faço com isso é que é uma escolha minha, né? Então, mas é muito triste você ver que depois de você ter conseguido muitas coisas, um exemplo assim bem prático, eu fiz uma pós, né, uma coisa bem recente para contextualizar isso tudo, 1 ano e meio de pós-graduação de floral. De 15 em 15 dias, sábado e domingo, de 8 às 5, de 9 às 5, a gente estudando lá, eu e a turma. Não é simples um curso desse. Eu não falo no tempo, no custo, mas eu falo no esforço que você faz. Você ainda tem que apresentar um TCC, que não é um trabalho simples de fazer. E quando você fala para alguém, comenta com alguém numa situação social, imagina, terminei um curso de floral, a pessoa diz assim, eu também fiz. Eu fiz um online. E de verdade, você sabe que aquela pessoa não é tão estudiosa quanto. Eu não estou desmerecendo os cursos online. Tem vários profissionais maravilhosos online. Eu mesma já fiz muitos cursos online. Porque aí eu entro num outro ponto que eu até anotei, que é a pessoa desviar a atenção para ela. Por que que ela tem que ser o centro da atenção no momento? Primeiro, ela me banalizou, porque isso eu ouvi de alguém. Eu também tenho floral. E você olha para a pessoa, você sabe que ela não tem. Que ela leu um livro, alguma coisa. Então, isso tem de todos os cursos, de todas as formas, né? De você querer banalizar o outro para o teu sobressair. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Eu fico triste com isso, mas tem. Essa questão da comparação que você falou é o mental da criatura, que em vez dela se esforçar e perguntar que curso você fez, e vai lá, estuda também, né? Como é que você chegou nesse ponto? Não, eu queria ter esses cursos todos que você fez. Vai estudar, minha filha. Eu dou aula desses cursos todos, eu vivo esses alguns. Não, de floral eu não dou aula, de floral eu atendo. Mas os outros cursos que eu fiz de cartas, as pessoas às vezes falam, você conhece tanto. Vai estudar, vai aprofundar. Não é questão de ser melhor ou pior, vai aprofundar o que você tem. E as pessoas acham que não. Então, essa é a mente dominada pelo ego, que faz com que, por exemplo, Camila, nós duas estamos aqui, terça-feira, 6 horas da tarde, isso aqui é o seu trabalho e é o meu trabalho. Aí, provavelmente, alguém vai dizer que sorte é dela que está na live da Camila. Eu. Mas as pessoas não me perguntaram como eu cheguei na Camila. Elas falam, eu dei sorte. Não foi sorte. Eu conheci a Camila na pandemia, fiz um curso de floral de Saint Germain na pandemia, tivemos uma boa convivência,
Depois a gente foi convivendo e eu depois fui fazer a pós. Depois da pós eu contactei a Camila de novo. Hoje eu faço parte do Instituto. Existe um tempo de parceria, um tempo de adquirir confiança. Então, não adianta a Camila, alguém olhar para a Camila e diz, todo dia ela está com uma convidada, todo dia. As pessoas não sabem que você só vai dormir às 3 da manhã. Eu, às vezes, sei que eu vejo teus recados, a gente até fala, porque a gente dorme de madrugada. Mas as pessoas não têm ideia, o que elas veem, tanto do seu lado quanto do meu, são as postagens que a gente faz. Porque a gente sabe usar as artes, porque a gente tem bom gosto na escolha da cor, na escolha da tudo. Mas nada disso é sorte. É muito esforço, tanto do seu lado quanto do meu. Mas eu tenho certeza que alguém vai dizer, aquelas duas já estão lá querendo aparecer. A gente só está fazendo o nosso trabalho. E assim são as pessoas, né? É a cabeça das pessoas que se comparam. O Osho diz, comparação é mente pura. É a cabeça das pessoas que vai na mente. Então fica muito difícil quando você faz um esforço. Eu estou falando de várias situações, né? Exemplos grandes, exemplos que o que você quiser, você pode conseguir, com esforço, com muita luta. Agora, não precisa passar por cima de ninguém para você conseguir. É muito difícil, né? É muito triste tudo isso. Tem mais para falar. Posso continuar? Que legal. Que é legal o pessoal que está assistindo olhar. A inveja tem dois sociais. Tanto para investir se eu estou num processo invejoso, porque nós podemos sim ter inveja, quanto se eu sou vítima. Competitividade. 2, comparação excessiva. Quando você se compara com o outro, já é um primeiro sinal de que, opa, segura. E quando você compete com o outro. A Pri falou, atualmente acontece muito comigo. A mais que quisesse, não deixa eu falar. E pessoal, tá, gente? Não tô falando quanto aqui. Então, o que que acontece? Vamos supor que eu chamo a Prem para tomar um café. Daí eu começo a falar, olha, então, meu cachorro, ele tá, que nem atualmente, meu cachorrinho, ele tá com disfunção cognitiva, tá difícil. A pessoa já vira na hora. Ah, mas eu já tive uns 3 cachorros que viraram assim, tá tudo bem. E aí eu fico olhando, eu falo, tá bom. Então, assim, não existe um espelho pra falar. Sempre um é mais valoroso que o outro. Isso já é um sinal de, peraí, significa que a pessoa é invejosa, é ruim? Não, ela está num processo, mas já é um dos sinais. Se você não consegue elogiar o outro, culpar o outro, critica excessivamente, eu já vejo um passo gigante do trabalho que eu faço nas redes, inclusive crítica que você falou, quer desaparecer, tá fazendo o quê? E eu tô combatendo a desinformação, que com certeza me enche o saco, eu quero melhorar esse processo. Então, as elas de cada. E você sentiu essa inveja? Eu sempre, muita coisa, muita coisa. Vira e mexe, as pessoas querem me derrubar. Nesse sentido, não é mania de perseguição. Já tenho muitos anos de terapia para entender que isso não é mania de perseguição. Isso é alguém que quer ter o que eu tenho nesse caso, né? Então, é muito difícil. É muito. Uma das coisas que derruba é a fofoca, né? Porque eu fico com raiva, isso eu estou contando coisas que eu vivi. Alguém se sentiu incomodado comigo e aí passou a falar para outras pessoas. Ela é assim, ela é assada, ela é assada. As pessoas deram uma recuada. Isso é muito dolorido para quem recebe, como eu recebi, e mais triste é você entender todo esse mecanismo. Porque é muito. Você, por um lado, você até compreende,
que para que ela se sinta bem, ela precisa que alguém se sinta mal. Isso é um sinal meio tóxico, meio doentio de alguém. Mas isso acontece em muitos lugares, né? É muito mais comum do que a gente pensa. O outro, quando se sente ameaçado, seja esse um patrão para um funcionário, ou um colega de trabalho para outro colega de trabalho, ou alguém que quer simplesmente ter o centro das atenções, seja no ambiente social. Então, para que ela consiga isso, a pessoa, né? Ela precisa banalizar o outro e precisa mostrar que esse outro está ruim. E isso foi uma coisa que eu vivi, né? E alguém que se sentiu incomodado, eu não estou dizendo que eu sou santa, eu não sou uma santinha também não. Mas nesse caso, isso eu consigo enxergar, né? Alguém incomoda e alguém vai lá e tenta destruir pela fofoca, pela maledicência e por aí vai. É muito triste isso, porque o ser humano não precisa ter isso, né? Mas Deixa eu só dar uns oizinhos aqui. Oi, Marcelene, bem-vinda. Tudo bem com a gente? Graças a Deus. Tudo bem? Bem-vinda à nossa live. A Cleusa, Maria Aparecida, Cíntia falando que é verdade, é bem isso. A Solange falando para nós não ligarmos para isso e a Aline também mandando um oizinho. Gente, fiquem à vontade para deixar suas percepções, porque hoje é um tema polêmico que a gente precisa falar sobre a inveja. Bem, na sua percepção, você que é considerada, entre aspas, macaca véia. Então, você já trouxe várias coisas. Quais são os pontos que você acha importante para que você perceba o que está acontecendo e traga seu escopo de proteção? então, para eu perceber o que está acontecendo, primeiro eu preciso me autoconhecer. Eu preciso me, me conhecer para entender que aquilo não foi provocado por mim, tá? Eu preciso me conhecer, por exemplo, uma coisa que está me ocorrendo aqui, é você entrar numa empresa nova, você não chega chegando, você chega voando baixo, vai um dia de cada vez. Você não diz, eu sou aquela funcionária mega blaster e não sei o quê. Chega nesse lugar, pode ser uma empresa, pode ser a casa de alguém, chega tranquila, porque quando você chega causando, você causa mesmo. Você não causa o positivo. Você pode causar o efeito positivo, mas você pode causar o efeito negativo também, porque sempre tem. Uma outra expressão que uma grande amiga me ensinou, ela é consteladora familiar, ela diz, quando uma pessoa brilha demais, é como um sol do meio-dia, que espalha a luz para tudo quanto é lado. Só que esse sol vai fazer sombra para alguém, e esse alguém pode não gostar. Então, esse efeito de você chegando em lugares novos, ou em todos os lugares, chega na boa. Agora, se você chega na festa da sua amiga, vai como você quiser. Mas em ambientes novos, ambientes de trabalho, que tem muita competição, né? Se você vai no social com pessoas que você não conhece, isso provoca muita inveja. Então, vai tranquilo, observa o ambiente, vê como é, né? É nesse aspecto. Eu tinha uma outra observação, antes de falar na proteção, se você me permitir, eu vou colocar. Isso não é para todas as pessoas. Algumas pessoas foram criadas sendo os reis e as rainhas da casa. Essas pessoas foram muito mimadas, paparicadas. Quando eles crescem, eles levam essa informação. E ai de quem não fazer a referência que eles acham que merecem. E se esse tipo de pessoa, porque isso também é uma questão, se esse tipo de pessoa se sentir incomodado com você, é muito complicado. Isso tem em todo lugar. A gente não vem com manual de instrução. A gente só vai descobrindo essas pessoas com o tempo.
Mas para que eu saiba lidar com isso e aprender, que foi o que a vida ensinou, é muita terapia, é muito trabalho de autoconhecimento para você ver quem é você e até onde vai o seu potencial, né? Eu não estou dizendo até onde no sentido de limitar, mas qual é o seu potencial? Você sabe. Se alguém se incomodou simplesmente é uma coisa, mas se você também chega com o ego daquele tamanho, chega no lugar e fala, sou eu, não rola. Aí, com certeza. Então, a gente precisa equilibrar isso sem se apagar, porque nem é a minha ideia de alguém se apagar, não precisa. Seja você mesmo sempre. Agora, às vezes, a gente tem que regular o botão porque as pessoas são ignorantes mesmo. Elas são muito mentais, né? Então, essa coisa, um exemplo muito engraçado que eu vejo, eu acho até graça. Você sabe, Camila, que eu passei um tempo na Índia, aprendi a meditar e tudo mais. Mas hoje em dia, as pessoas tiram foto na internet com a mãozinha de namastê, ela já se diz o guru, ela já se diz das galácticas, mas ninguém foi lá, né, botar, ralar o joelho, vou falar uma expressão melhor. Ninguém foi lá ralar o joelho e se revirar de cabeça para baixo. Mas as pessoas acham que ficar fazendo fotinho com namastê faz delas uma pessoa meditadora. Gente, não é bem assim. Você chegou de um retiro agora, você sabe o quanto você ralou o seu joelho. Mas as pessoas acham que não, né? Que é só fazer o namastê e respira meia bomba, porque o exercício de respiração é uma das coisas que a gente tem, e as pessoas ficam na meia bomba. Ah, eu não tenho paciência para isso, né? Então, isso também tem um outro lado, né? E essas pessoas, voltando a falar das pessoas mimadas, o quanto eu fui mimada para a gente reconhecer isso e fico querendo a atenção das pessoas, né? É muito, é muito doentio isso, né? Vamos falar insalubre, uma palavra mais sofisticada. Existe um programa agora, Casamento às Cegas, uma das moças, tudo, ela bota o holofote em cima dela, né? Ainda não terminou essa última temporada, mas em todos os momentos, ou da relação com o companheiro que ela ainda tinha, ou quando junta todo mundo, ela está sempre botando o holofote em cima dela. São algumas pessoas, eu não estou dizendo que é só ela, querendo atenção o tempo todo. Complicado isso, né? E essas pessoas ficam com essa inveja é despertada, porque só ela pode. Então, é muito delicado. Agora, uma das ferramentas para a gente perceber isso é se conhecer. O tempo vai mostrando as pessoas, a gente aprende a ler um pouquinho, porque é sempre uma caixinha de surpresa. Mas terapia, que é o nosso caminho, Camila, é sempre o nosso propósito, é sempre a ferramenta que ajuda. E a, e a para sua unidade, Oi? tá me ouvindo? Está cortando um pouco. Retorno de você. Você tá só no celular, você não tá com o tablet ligado. Não, está desligado. Melhorou? Melhorou. Agora, se a gente for pensar em relacionamento, se a gente for jogar tudo isso no relacionamento, porque o que acontece? Nós temos as duas tendências. Tem a tendência a trabalhar a inveja no sentido de ser negativa, bem negativa, e tem a inveja que vai nos levar para cima. Só que o que acontece? Por trás da inveja, nós temos baixa autoestima, baixa autoconfiança, baixo autoamor, autorrespeito. E isso pode me levar também a me relacionar com pessoas tóxicas, me envolver em relacionamentos abusivos, porque no fim, o invejoso, gente, não é questão de defender ele, tá? A gente tá falando aqui como um ser vivo e humano. Mas o invejoso, ele tá ele pode estar extremamente carente. Então, vamos supor que às vezes ele quer, de repente, o marido de fulana. Então ela vai lá fazer tudo, seduz o marido da fulana.
vira um relacionamento abusivo, ou vivencia isso, falar sobre isso. Em alguma experiência que eu tenho, né, de cliente, de amigos, pessoas conhecidas e clientes que trazem isso, porque eu também sou taróloga e oraculista, eu também vejo essas coisas pelo jogo, é que assim, um dos dois tem uma estrutura familiar bacana, o outro já tem uma estrutura familiar, vamos dizer, diferente do padrão. Não quer dizer que seja ruim, porque é aquela família, né? Eu não estou entrando no mérito dos problemas de cada grupo familiar, mas se um dos dois tem uma família bonitinha e o outro tem uma menos bonitinha, isso pode ser um motivo, né? Se um dos dois é um mega profissional que ganha um salário bacana, o outro pode se sentir diminuído. Isso também pode provocar essa coisa da inveja, né? Também tem isso. Se um dos dois viaja muito ao trabalho, porque faz parte, e está sempre viajando com esse clima de avião, disso, daquilo, o outro que fica com a função da casa também pode se sentir diminuído. Isso tanto das duas parcerias. Eu não estou falando nem homem e mulher, eu estou falando de relação de dois. Pode ser de dois iguais, pode ser de hétero. Isso não importa. São dois seres humanos. Um dos dois é CEO de uma empresa, está sempre viajando, está sempre lá. E a outra parte ficou em casa cuidando da casa, do gato, do cachorro, ou filho, se tiver, ficou com essa parte. E se sente diminuído porque na cabeça dessa pessoa o glamour está com o outro, né? Uma vez eu atendi uma moça, ela se sentia diminuída pelo cara. Eu não sei se esse cara fazia por onde, mas a cabeça dela, eu nunca esqueci ela, uma gracinha ela. Ela falou, ela é uma moça simples e ele é um estrangeiro. Então ela achou que por ele ser estrangeiro, por ele viajar, ela foi botando ele lá em cima. E ela se sentiu diminuída. Eu falei, não, querida, não é assim. Aí, conversando, ela entendeu que era igual, porque ele escolheu ela. Então, nesse caso, ela baixou a estima dela, ela não ficou com inveja, ela ficou com baixa estima. Mas, do mesmo jeito que criou-se a baixa estima dela, poderia ter criado a inveja. Eu quero o dinheiro dele. Tem muita gente que casa por interesse, porque quer aquela vida milionária que aquela pessoa tem. Então, é muito complicado, é muito delicado isso, né? Descobrir isso também é frustrante, mas acontece. Então, ela pode estar em casa, a gente também pode haver, tanto eu quanto o outro invejoso. Saber que faz parte, eu acho que é a melhor coisa possível, viu, Prem? Saber que existe, que faz parte e que sim, que eu preciso estar em processo de vigília, oração, prece e proteção e olhar para os pensamentos, porque é o que você falou. Às vezes você pode despontar inveja de alguma coisa de alguém e de repente você já percebe. Opa, aí você já vai transformando e não vai criando mais asa para esse sentir. E aí é mais fácil a gente transformá-lo em admiração e transformação. O que que você acha nesse sentido? Quando você, Prem, que é humana como todos nós, sente que você está invejando algo de alguém, o que que você faz para isso? O que que você faz para trazer para você para o centro e transformar nessa admiração? Quais são as suas técnicas? Olha, uma das coisas que me traz um certo alívio não é nem a questão da inveja, é constatar que a vida do outro é assado e a minha é assim, né? É olhar e dizer, acho que isso é obra de ficção, isso deve ser um filme de ficção que eu estou assistindo. É uma forma de me fazer rir e de me trabalhar para ficar melhor para o meu lado, as minhas questões, né? Eu tenho terapeuta, se for o caso eu levo para terapia, né? Falo sobre isso, elaboro sobre isso e certamente vou preparar um floral também
porque do mesmo jeito que tem do outro, eu também posso fazer, né? Então, mas hoje em dia eu já levo um pouco na esportiva, porque eu já passei dos 15 anos há um tempinho, então eu olho e falo, acho que isso aí é obra de ficção, não deve existir. Justamente para minha mente ficar calma e dizer, calma aí, cada um tem uma sacola para carregar, porque tem isso também, né? A gente vem para essa vida com algumas tarefas, alguns ônus e alguns bônus. Então, não adianta eu querer o bônus do outro se eu tenho um ônus para resolver. Então, eu levo na palhaçada, porque senão a gente não aguenta. Você sabe que você deu risada? No começo, quando eu ia o dia dos namorados e ficava extremamente deprimida. Não por conta dos relacionamentos, mas sabe quando você vê aqueles casais felizes, declaração de amor, aí você fala, meu, eu tô sem meu amor, não tenho, tô sozinha. Então eu ficava melindrada. Atualmente, quando eu olho, eu falo, meu, não é legal, é meio fake, não é possível. Então tem claro, não desmerecendo aqueles que fizeram suas declarações a seus amados ou amadas, mas tem muito fake nessas nossas redes sociais. Então, às vezes você vê o corpo de alguém, a conquista de alguém, o relacionamento de alguém. Então, tá tudo meio ali nas redes exposto e pode causar em nós emoções, sim. No meu caso, naquela época, eu ficava chateada, não porque a Pren tava lá com o namorado bonitão, mas porque eu estava só. Eu não tinha, eu não tenho, Então, ver essa questão de olhar e ver as redes dessa forma e ver essa ilusão que é causada pode ser fundamental para a gente se proteger contra a inveja que nós podemos sentir. O que você acha disso, Prey? Essa ilusão a gente deve tomar conta. Cadê você, Camila? Camila? Voltou. Voltei, tô aqui. Essa ilusão a gente tem que cuidar. Eu tenho um amigo que ele diz, porque a gente, se você pensar, você não vai postar nada, você não vai fazer nada. Mas aí esse meu amigo diz, e eu aprendi com ele, meu querido, ele diz, essas pessoas que querem o seu mal, elas precisam saber que elas não têm essa força toda. Por isso que de vez em quando eu faço uma postagem bacana de uma viagem, de um passeio que eu faço, de alguma coisa, para elas perceberem que elas não têm esse poder todo, né? Então, a gente também tem que procurar equilibrar, porque não adianta a gente se isolar e ficar no mundo de Bob aqui, fechada numa caverna. Também não dá, tem que viver, tem que fazer as coisas também, postar de vez em quando, não é o exagero, não é o fake, né? Então, porque eu sei que tem pessoas que postam uma foto com um casal, mas dentro de casa vivem um calvário, vivem muitas dificuldades, mas lá para botar para todo mundo, ela bota lindo. Ela provoca inveja, mas quem tem o problema em casa é ela. Então, assim, é muito triste você viver de aparência, né? Então, eu procuro, hoje em dia, eu procuro equilibrar isso tudo. Porque tem uma outra coisa que me veio aqui, as pessoas gostam de uma ilusão. As pessoas criam historinhas em cima do que elas veem. Elas não vão lá buscar a verdade, né? Seja na imagem do Facebook, do Instagram, ou seja no dia a dia. Ela olha para você, que está bem vestida, ela acha que você está nadando em dinheiro. Ela não pode pensar que você está passando por tantos problemas que você precisou botar uma roupa, precisou não, que você quis botar uma roupa pacífica, uma roupa melhorzinha, para dar um up aí do astral. Mas ela não sabe o que você está passando. As pessoas tiram conclusões precipitadas e por isso elas vão em cima da inveja. Antes de ter o Pix, antes né, dessas coisas, uma das formas de pagamento era o depósito mesmo. Né? O pessoal não lembra, mas existia o depósito que tinha aqui ao banco, era banco difícil, não tinha agência eletrônica, era tudo agência mesmo, no máximo era caixa eletrônico. Teve uma cliente que me ligou desesperada, eu preciso ser atendida, estou falando cliente carta, me atende pelo amor de Deus, daqui a pouco eu vou descer, eu faço seu depósito.
Eu atendi, porque a gente é bacana, né? A gente trabalha numa postura. E eu atendi. No dia seguinte, ela não falou nada. No outro dia, ela não falou nada. 3 dias depois, eu mandei uma mensagem para ela perguntando quando é que ela ia fazer o depósito. Naquele momento, eu estava precisando daquele dinheiro para inteirar, para pagar uma conta. Mas a resposta dela me doeu muito mais. Ela me respondeu: eu não gosto que desconfiem de mim. Então, assim, as pessoas criam ilusões, criam histórias e acham que são o ser supremo. Elas não se colocam no lugar do outro. Elas não criam uma empatia, que é uma emoção que eu gosto muito. Mas elas não se colocam no lugar do outro. Quanto de esforço aquela pessoa fez. E numa questão de prestação de serviço, a pessoa fez uma exceção porque atendeu ela sem hora marcada, fez né, encaixou ela porque entendeu a necessidade dela, mas ela não olha a necessidade do outro. E é esse tipo de pessoa que julga e entra numa de inveja, entra numa de falar coisas que não são verdade sobre você. Então, a mente humana é muito, né, muito ampla. Por isso, o meu conselho é façam terapia, pelo amor de Deus, né? Ô, Fran, no caso, ela pagou você ou não? Hein? Essa moça pagou você ou não? Quase uma semana depois. Isso tem muitos anos, mas quase uma semana depois. Foi muito delicado. E aquela frase que ela falou, eu não gosto de desconfiar, que desconfiem de mim. Eu não estava desconfiando dela. Eu estava cobrando um serviço que eu prestei. Mas ela me ofendeu tanto porque eu estava num momento delicado de pagar a conta. E eu contava com aquele valor. Mas ela nunca pensou nisso. Ela só pensou no lado dela. Né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio nisso tudo. Porque mesmo com terapia, mesmo com tudo, algumas pessoas ainda vão te soltar pérolas. E a gente... Né? Tem tantos anos isso que agora que eu estou conseguindo falar sobre isso, porque aquilo me chateou muito, assim, de magoar mesmo. Então, a gente precisa se trabalhar muito, com muitas coisas, né? Muita terapia. Isso aí. Então, peraí, palavra mais pro pessoal. Qual que é a moral de tudo isso? Olha, sempre vai ter o invejoso. Se a gente olhar os filmes, as novelas, né? Sempre tem o bonzinho e o malzinho. Sempre tem esse lado. Isso é material que os autores criam para que a gente desperte. De verdade é isso, né? E as minhas palavras finais é se tratem, se cuidem, vão para terapia, né? Não é só porque a gente é do instituto que oferece terapia. Procure quem vocês quiserem. Claro que o instituto tem, né? A gente está nessa batalha, mas terapia floral, os trabalhos de abertura de consciência fazem com que essas questões da vida fiquem menos difíceis. Porque eu não vou dizer que é fácil você lidar com isso, porque não é. Até hoje, com todos esses meus muitos 15 anos que eu tenho aqui, mas, mas não, como chama? Sempre chateia, mas cada vez um pouco menos, né? Mas os gatilhos estão aí, as pessoas têm os gatilhos despertos, elas não querem fazer terapia, a gente faz para se cuidar, para se preservar, né? E uma boa oração também, né? Se protejam, porque tem pessoas que são ruins o suficiente para querer literalmente botar o pé na frente. Então, uma oração antes de sair de casa sempre cai bem. Muito bom. E a gente quer anunciar que a nossa porque é o dia 10 de julho. A gente tem astrologia e mapa astral, baralho cigano, terapia floral, psicanálise clínica, nutrição integrativa, psicoterapia reencarnacionista, para poder te auxiliar nesse momento. Se você tiver interesse, entre em contato na bio, porque nós estamos aqui para ajudar. E muito mais, essa partilha é muito para trazer o combate à desinformação para a gente poder falar sobre isso. Então, Premangla, muito obrigada. Muito obrigada a Eu todos que que agradeço. participaram. Esperamos
vocês aqui nas nossas outras iniciativas. Obrigada, Prey, e fiquem em paz e comentem aqui o que vocês acharam. Beijo, tchau! Tchau, boa noite. Tchau.